Bom dia, pessoal. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre structs e como utilizar esses structs para poder criar um sistema. Então, a gente está trabalhando em cima da primeira atividade que a gente tem na nossa lista de exercício. Então, a gente tem vários afazeres nela e a gente está aplicando esse estudo. Só lembrando o que a gente já fez, né? Então a gente já criou uma estrutura que é capaz de salvar um conjunto de bandas. Deixa eu até abrir aqui a ilustração que a gente está utilizando como exemplo. Então, um struct é esse agrupamento onde a gente consegue ter dados de diferentes tipos em uma única estrutura. E a gente, dentro desse nosso struct que a gente criou aqui, uma vez que a gente cria uma variável que é do tipo desse struct, essa variável possui todos esses atributos. Então, se eu crio uma variável do tipo tbanda aqui, ela tem nome, gênero, integrantes, aqui é quantidade e ranking. E o que a gente fez? A gente criou uma estrutura e um vetor que é do tipo tbanda. Então, em cada posição desse nosso vetor, a gente tem todo esse conjunto de atributos. E aí a gente consegue ter uma estrutura onde a gente consegue armazenar em cada posição aqui uma fichinha. Então, a gente pode olhar para esse nosso vetor como se fosse aquele gavetão lá, que a gente guarda todo um conjunto de informações, uma pasta aí de fichas que a gente tem. Só vamos dar uma repassada no código e ver o que a gente tem que fazer, o que ficou, lembrando, o que ficou de atribuição da nossa última aula. Então, aqui o nosso código atualizado, para quem não tem ele, aqui dentro da semana 13, na nossa aula síncrona, aqui a gente tem o nosso último código, struct bandas vetor, último atualizado. Então, a gente teve duas aulas na semana passada, né? A nossa aula síncrona, que acabou eu tendo que postar ela posteriormente na semana passada, porque eu estava sem energia, e a nossa aula síncrona normal de sexta-feira. E aí, voltando aqui, para poder, importante pegar o código lá para poder ir acompanhando, a gente fazendo juntos. Então, a gente tem o nosso struct de banda aqui, que é nome, gênero, integrantes e ranking. A variável quantidade, só relembrando, ela serve como controle de quantas bandas a gente já tem cadastrado, em quantos registros. E ele também serve como indexação, quando eu vou cadastrar um novo registro. Então, se a quantidade é zero, eu não tenho nenhum. Aonde, em qual posição do meu vetor eu vou cadastrar? Na posição zero. Então, vou cadastrar na posição de QTD. Se eu já tenho 5 bandas cadastradas, então quer dizer que eu tenho bandas lá nos índices de 0 a 4. Então, em qual posição que eu vou cadastrar? Na posição QTD, que é a posição 5. Então, também serve de index. Então, o ADD banda, se a quantidade não atingir o máximo, se atingir, eu retorno 0 e paro. Se não, eu vou pedir os dados aqui, vou ter nome, gênero, integrantes, ranking, e esse cadastro aqui sempre vai ser na posição de QTD. Lembrando, por que a posição de QTD? Porque o QTD ali, ele está falando quantas bandas eu já tenho cadastradas, quantos registros, e essa nova banda que vai ser cadastrada, esse novo registro vai ser na posição de QTD aqui. Deu tudo certo, retorno 1 para falar que deu certo. O mostra bandas, então eu tenho banda desde a posição 0 até a posição QTD-1. Ou seja, se eu tiver 10 bandas cadastradas, eu tenho banda de 0 a 9. Então eu saio de 0 a 9 e mostro. Só na hora de mostrar, eu mostro I mais 1 para não mostrar a banda 0, banda 1. É melhor começar a mostrar a banda 1, banda 2. Isso aqui não altera o índice, isso aqui é só a apresentação. E a gente mostra os dados. Na última aula, a gente fez a implementação do nosso busca banda. Na última semana. Então, para a gente poder buscar uma banda, aqui no caso por nome, então a gente vai fazer aqui algumas outras implementações. A gente está recebendo o nosso vetor de bandas, aonde que eu vou buscar e esse nome que eu vou buscar aqui dentro. Aqui no nosso caso, a gente teve aqui, a gente fez uma pequena alteração para que a gente consiga buscar tanto se tiver maiúsculo e minúsculo, não importar. Porque lembrando, quando a gente vai comparar, a comparação ela é case sensitive, ela diferencia maiúsculo e minúsculo. Então, o que a gente fez? A gente criou uma variável auxiliar aqui, nome banda aqui, e a gente pegou o nome daquela banda, então eu estou a percorrer de todas as posições, né? O nome daquela banda que está em cada uma da posição, o STSBLipse, e copiei para essa variável auxiliar. E aí, o que eu estou comparando? Eu estou comparando o nome da banda todo inteiro com o nome da busca todo inteiro. Então, assim, não importa se a pessoa digitou maiúsculo ou minúsculo, creio que vocês devam ter assistido a aula passada, não importa, se tiver maiúsculo ou minúsculo, a gente consegue buscar da mesma maneira. Então, por isso, esse código aqui, ó. Só como exemplo aqui, a gente já colocou para poder
carregar os dados na hora que abre. Então, na hora que abre, se o arquivo existir, dados carregados com sucesso. Se eu pedir para mostrar, eu vou ver as bandas que eu já tenho cadastradas aqui, ó. Skunk, metálico e molejo. Então, abri, eu já carrego. Olha aqui como que tá. Então, S tá maiúsculo, M tá maiúsculo, que se a gente for buscar aqui, ó, não importa se eu colocar aqui, ó, o M minúsculo, E maiúsculo aqui, e colocar de qualquer maneira aqui, ó, ele vai encontrar. Por quê? Porque na hora de buscar, o que a gente está fazendo? Está fazendo tudo isso com a maiúsculo, tudo isso com a maiúsculo e comparando em maiúsculo. Então, isso é uma ferramentazinha legal que a gente aplica a vários outros problemas. Porque se a gente não fizesse isso, o que ia acontecer? Um M maiúsculo, minúsculo, ele já não ia encontrar por causa desse ponto. E aí está mostrando que essa é a minha banda 2 aqui, em qual ranking que ela está. Ok? Aí a gente fez a nossa busca, na hora que a gente sai, a gente salva o que está na memória, que é o que a gente já tinha feito também. Então, o nosso aqui, o salvar dados aqui, a nossa função salvar dados, está sempre sendo executada quando a gente sai, lá no nosso sair. O nosso salvar, a gente está criando a nossa variável especial aí, do tipo file, né? Que ela está apontando para esse arquivo físico, bandas.txt, que é onde que a gente está salvando. Então, se olhar lá dentro desse arquivo, como a gente já viu, ó, bandas.txt, o que a gente tem lá dentro? Aqui a primeira informação é o QTD, é quantos registros que eu tenho, né? Que é a primeira coisa que a gente salva. Tá vendo? É fprintf para salvar no arquivo, né? Aonde que eu vou salvar? Vou salvar um inteiro, que é o QTD, e pular para a linha de baixo. E depois vou printar o quê? Nome, gênero, integrantes, ranking, para cada uma das bandas. Então, o que aconteceu aqui, ó? Estou printando nome, gênero, integrantes e ranking para a banda 1. Depois nome, gênero, integrantes, ranking para a banda 2. Nome, gênero, integrantes, ranking para banda 3. Para cada uma das bandas, a gente fez esse print. E a gente salvou para carregar o processo inverso, só que ao invés de a gente abrir em modo de escrita, a gente abre em modo de leitura, que é o nosso R. Se por acaso eu não conseguir abrir o meu ponteiro aqui, esse ARC vai estar valendo nulo, ou seja, nada, e aí eu vou falar que não foi encontrado e dou um return morto aqui, só para matar. Então ele vai fechar a função aqui. Se não, eu vou ler quantos registros que eu tenho, que é a primeira informação que eu tenho, né, que é o QTD. Depois eu faço a leitura de todo mundo. Ou seja, olha, scanf lê teclado, fscanf está lendo lá do meu arquivo. O resto é tudo normal. Para cada uma das posições lá do meu struct, da fichinha, para cada uma das posições do vetor. E, por fim, fecho aqui. A gente tem o nosso menuzinho, que a gente já está buscando por nome. Faltou a gente buscar por ranking, que é o que a gente vai fazer agora. E aí, só lembrando aqui, né? Então, a gente tem a nossa informação aqui. A gente vai mostrar o nosso menu. Vai chamar a nossa função de adicionar. 2 de mostrar. 3 de buscar. E o 4 que a gente vai buscar por ranking. Lembrando aqui, ó, na hora que a gente abre, a gente chama a função carrega dados. Então, eu abri, ele carrega os dados. É como a gente estruturou aqui. E quando eu dou o case, eu dou a opção 0, que é para sair, eu salvo os dados. Então, sempre ao abrir eu carrego e sempre ao fechar eu salvo. Na estrutura que a gente tem até aqui, tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aí, o que a gente vai fazer dentre as nossas atribuições agora aqui, ó? A gente tem que fazer um sistema de busca aqui que a gente consiga buscar por ranking, ou buscar as bandas favoritas. Bandas favoritas é que está no ranking entre 1 e 3 aqui. Ou a gente pode falar, eu quero as bandas do ranking 1, ou eu quero as bandas favoritas. Aqui, no caso, a gente vai buscar por ranking. Então, eu quero ver todas as bandas do ranking 1, ou eu quero ver todas as bandas favoritas. Então, aqui a gente vai ler um ranking de busca, que aqui eu até coloquei aqui o ranking, aqui, que é a variável que a gente criou, e a gente vai ter que criar a nossa função, busca ranking. Então, ela vai ser muito parecida com o busca banda, todas de busca aí, e aí vocês vão fazer uma alteração na sequência. Essa função de busca, ela vai ler um valor inteiro e vai mostrar as bandas que estão nesse ranking. Então, é até mais fácil do que essa outra que a gente já fez. Alguém que viu a aula passada já fez ela? Sim? Ah, tranquilo. Olha, só vou fazer aqui para o pessoal, se ficar alguma dúvida. E aí, quem já fez, não sei se já terminaram toda a estrutura aqui que a gente tem que fazer, tem outras atribuições, outras funções para a gente fazer.
E agora, basicamente, a gente quase que vai finalizar. A gente vai ter só mais uma aula aqui para a gente poder ver como, vou dar as ideias, como que a gente poderia excluir, como que a gente poderia alterar também dados, né? Uma vez que a gente está inserindo dados, a gente tem que fazer outras operações. Então, aqui, ó, o nosso busca, tá vendo? O nosso busca banda, a gente vai ter algo bem parecido aqui, ó. Ao invés de ser busca banda aí, a gente vai ter a nossa função aí, vai ser do tipo void, que ela só vai mostrar, que a gente vai chamar de busca ranking. A nossa função busca ranking aí, o que, que a gente vai fazer com ela? A gente vai ter que receber o nosso vetor de banda, o nosso vetor que é do tipo de banda, que a gente está chamando de B aqui só para facilitar, e a gente vai receber uma variável inteira aí que eu estou chamando de ranking, certo? E aí o que, que eu quero ver? Essa variável que eu estou passando, se quiser CR, qualquer coisa aqui, essa variável que a gente está passando aqui, a gente quer ver se todas as bandas que estão no ranking 1, eu mostro todas. Todas as bandas que estão no ranking 5, eu mostro todas. Ou se a gente quiser aqui, eu quero mostrar as favoritas. Então, eu mostro todas as bandas que estão entre o ranking 1 e 3. Que aí é só uma variação disso aqui, né? Vocês já podem fazer na sequência. E aí, o que, que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que preencher. Então, é algo percorrer todo o nosso vetor de bandas para cada uma das posições. E o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer exatamente o mesmo print que a gente já tem aqui, ó. Então, a gente vai usar a mesma lógica que a gente já tem. Então, a gente vai declarar uma variável, um i aí para poder percorrer, e vai fazer um for aí. For, para o meu i saindo de zero, né, por causa do vetor. Quanto meu i for menor que a quantidade de bandas que eu tenho cadastrados, então se eu tiver 10, vou ter índice de 0 a 9. E o que, que a gente vai ter que fazer aqui? Para cada uma dessas, eu vou ter que olhar se a minha banda nessa posição que eu estou aqui no momento, se o ranking dela, deixa eu só ver o atributo que aqui ele não está completando. Se ele não completa, é ranking mesmo, o nome lá. Se o ranking dela for igual a esse ranking de busca aqui, ó. Ou seja, se essa banda que eu estou percorrendo no momento, então a gente vai olhar para cada uma, ó. Essa banda aqui, o ranking dela é igual ao ranking que eu estou querendo? Então eu mostro ela. É igual ao ranking que eu estou querendo? Não, não mostro. É igual ao que eu estou querendo? Não. É igual ao que eu estou querendo? Mostro. Então sempre que for igual, desculpe, sempre que for igual aqui, o que, que a gente vai fazer? A gente vai mostrar todos os dados. Esse é o fim do for. Quais dados a gente vai mostrar? A mesma coisa que a gente já fez aqui em cima. Nome, gênero, integrantes e ranking. A gente vai mostrar tudo isso aqui. Ó. E a gente pode até usar o encontrou aqui, aquela mesma lógica que a gente já tem. Ó. Então, se for igual, o que, que eu vou fazer? Vou mostrar todos os dados que eu tenho dessa banda. Nome, gênero, integrantes e ranking. Em qual posição? De I. Porque é nessa posição de I que o ranking que eu estou buscando é igual ao que eu passei como parâmetro aqui. E aí a gente vai criar essa variável aqui, encontrou também, para a gente dar a mensagem. Então, encontrou com match 0. Se achou, se ele mostrou qualquer banda que ele faz valer 1, eu não quero contar quantas bandas. Ou se você quiser, no final, mostrar aqui, tantas bandas foram encontradas nesse ranking. Existem tantas bandas nesse ranking. Isso aqui seria até legal, né? Ao invés de encontrou, a gente poderia colocar um conte aqui. Aí a gente faz um conte mais. E aqui no final a gente dá um print aqui, ó. Printf. Isso aqui não foi pedido, é só para a gente ver. Legal, existem porcento de bandas neste ranking. Barra N. E aí a gente mostra aí o nosso conte. E aí a gente está mostrando o quê? Se eu procurar uma banda com ranking 6 não tiver, vai falar que existem 0 bandas no ranking 0. Se existe uma, se tiver uma só, né, vamos colocar o banda, o S aqui entre parênteses, porque eu posso ter uma ou mais bandas. E aí fica legal também. Só uma forma de apresentar diferente, e isso pode ser outros problemas que a gente pode ter. Então, eu estou recebendo uma variável e eu quero ver quantas vezes eu tenho, ou seja, eu quero ver as informações e eu também estou contando aqui quantas bandas dessas existem. Agora, o que a gente, nesse ranking, né? O que a gente tem que fazer aqui? A gente vai chamar a função, né? Busca ranking. A gente já tem até a opção no menu. Para quem está acompanhando aí, ó, vou colocar a função nossa busca ranking aqui no chat. Porque
porque às vezes para poder ficar mudando de monitor aí, copiando o código, não dá tempo, né? Fica difícil, ok? Acabei de colocar aqui no chat, para ir acompanhando. Agora a gente vai lá chamar, né? Pessoal, se tiver rápido demais, se quiser que vai pausando para poder ir digitando alguma coisa, fazendo código, não entendeu, é só falar. Eu vou pausando mais, estou só dando andamento aqui, mas se alguém é só acena a mãozinha aí, ou pode abrir o microfone e falar. E aqui o nosso ranking de busca, a gente vai chamar a nossa função, né? A gente já tem a nossa função busca ranking. A gente vai passar o nosso vetor, que aqui é o nosso vetor de bandas, e a gente vai passar a nossa variável ranking. Aqui no caso, o ranking aqui, que é a nossa variável de busca aqui, ó, de busca do ranking, a gente tá o mesmo nome do parâmetro da função. Pode ser igual, pode ser diferente. Lembra que lá a gente colocou o nome parâmetro B, que é bandas, o vetor? Não importa. Ok? E aqui vamos rodar, então, para poder ver isso funcionando. Então, aqui é só a chamada do busca ranking aqui também, que a gente acabou de fazer. Tá aqui no chat. Tirando os erros, deve funcionar, né? Beleza. Já carregou, né? Se eu pedir para listar aqui, ó. Eu tenho duas bandas no ranking 1 e uma banda no ranking 4. Se a gente buscar por ranking, colocar um, ó, faltou dar vou colocar um tracinho aqui em cima também, mas mostrou o Skank, mostrou o Metallica e falou, existem duas bandas nesse ranking. Olha que legal. Se a gente buscar de novo aqui, colocar 4, mostrou os dados do molejo, existe uma banda nesse ranking. Se eu buscar de novo, colocar ranking 2, existem 0 bandas nesse ranking. Olha que legal. Então, aqui, o coach aí já deu uma informação, se a gente não busca nada, então é bem legal. Aí eu vou cadastrar mais uma banda aqui agora, vamos colocar uma banda aí no ranking 2 aí. Legião. Vamos colocar só Legião aqui. Ah, tá. Isso aqui a gente tem um problema, que se eu colocar um nome composto, da forma que a gente está salvando, lá no arquivo, na hora de ler de volta, ele não volta o nome composto. Para a gente resolver esse problema, a gente tem que salvar de outra maneira. Ao invés de modo texto, a gente tem que salvar em modo binário, que aí eu vou mostrar como faz isso depois. POC, integrantes 4, ranking 2. Então, se pedir para mostrar agora, eu já tenho aqui, ó, bandas com ranking, banda com ranking 2, banda com ranking 4. Se eu colocar para sair aqui, ó, e a gente voltar, os nossos dados vão estar carregados, e sempre a gente abre. Ah, isso é, Bruno. Isso, é. Aí ele buga tudo. Essa forma de escrita em texto, o que ele faz? Na hora que dá o scanf, ele acha o espaço, ele para a leitura. Isso seja no teclado ou seja no arquivo. Aí quando ele acha, então aqui no caso, se a gente for salvar, tem que colocar o underline. Quando a gente salva em modo binário, eu até vou colocar a função pronta aqui, a gente consegue pegar o struct e salvar ele inteirinho. Quando eu salvo ele inteirinho, eu consigo recuperar ele inteiro também. Então, além de ser mais simples, só que a gente não consegue manipular o arquivo, sabe? Ele salva de outra forma. Ó, salvar aqui, minha banda 4 já está aqui. Vou buscar aqui e eu já tenho também a banda 2. O que a gente pode fazer agora? A gente tem algumas outras coisas. A partir desse aqui, ó, como uma primeira atividade, ó, a gente tem a busca ranking, né? E aí vocês vão fazer essa atividadezinha aqui, ó. Aqui o favoritos, cadê? Isso, o H aqui, ó. Criar uma função que... que vai pedir o nome da banda e verificar se ela está entre as favoritas ou não. Então, você vai buscar o nome da banda e aí, depois, você vai verificar se essa banda está entre o quê? Está entre o ranking 1 e 3. Então, isso aqui é uma mescla, quase uma mescla aí, do que a gente tem lá da função de busca banda. Então, você vai copiar e colar o busca banda. Se você achou a banda, ao invés de você mostrar a banda, o que você vai fazer? Você vai verificar se o ranking dela é maior ou igual a 1, menor ou igual a 3, e aí você vai dar um print lá, que ela é uma banda favorita. Ou legal também, o que pode fazer uma variação dessa aqui? A gente criar uma função favoritas. Olha aqui, ao invés do buscar ranking aqui, ó, vamos criar uma outra função aqui que vocês vão operar. Vou criar uma função que chama favoritas. Favoritas lá no meu vetor de bandas. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou percorrer, só que aí eu não vou verificar aqui se é igual ao ranking que eu estou buscando.
o que eu tenho que verificar aqui? As bandas favoritas é de 1 até 3. O que eu tenho que ver? Se esse ranking dessa banda for maior ou igual a 1, e o ranking dessa banda aqui for menor ou igual a 3. Então, se o ranking dessa banda for entre 1 e 3, quer dizer que ela é uma banda favorita. E a gente mostra, e aí eu vou falar. Existem % de bandas favoritas. Olha que legal. Então, com uma pequena variação daquilo que a gente já fez, a gente já consegue mostrar outra informação. Então, quando eu chamar a função favoritas, o que ele vai fazer? Vai mostrar todas as minhas bandas com ranking de 1 a 3 e vai fazer o quê? Contar. Vai mostrar, falar, vai mostrar as informações e falar, existem tantas bandas com ranking de 1 a 3. Viu que legal? Depois é só vocês pegarem, salvar, chamar essa função favoritas aqui lá embaixo. E aí a gente consegue mostrar, ver essa informação aqui. Vamos ver aqui. Aproveitando aqui o modo aqui, salvar os dados, como eu falei, em modo texto ou binário, a gente está salvando em modo texto. Ou seja, a gente consegue enxergar realmente as informações aqui dentro. Ó. Deixa eu ir aqui no arquivo. Quando a gente abre aqui o nosso arquivo, aí está aqui, ó. A gente consegue realmente enxergar os dados. Então, tem 4 dados aqui. Qual que é o problema? É esse que eu falei para a Bruna anteriormente, que ela disse. Se a gente tivesse digitado legião urbana aqui, quando o FSCF ou o SCF, ele acha um espaço, ele para a leitura. E aí ele buga tudo. E aí não rola. Então, se a gente for usar aqui algo espaço, tem que usar com underline nesse modo. E a gente tem o modo binário também, que a gente consegue salvar. E aí a gente tem o quê? A gente vai ter que criar outras 2 funções para poder salvar dados. Aí eu vou ter uma função que chama salva dado binário, e uma função que ela se chama leia dados binários. E a gente vai ver que aí vai dar certo. A gente consegue trabalhar dessa maneira. Só que a gente não consegue ler os arquivos. Até eu vou colocar aqui o código aqui. A gente vamos customizar ela aqui juntos, aqui, que a gente já consegue resolver. Um minutinho só, deixa eu ver aqui se eu fiz num outro exemplo aqui. Tá, eu tenho um exemplo aqui que vai dar para a gente fazer isso. Structs. Voltando aqui o nosso código. Aqui, ó, encontrei. Eu vou colocar o código aqui para explicar ele rapidinho, mas a lógica dele é bem simples. E também vou compartilhar ele. E aí a gente resolve esse problema, Bruno, que a gente estava citando aqui. Ó. Então, aqui a gente tem o nosso carregar e o nosso salvar. Embaixo dele aqui, eu vou colocar aqui outras 2 funções, que vai carregar e salvar em modo binário. O único que a gente vai ter que digitar as coisas de novo, vai poder fazer o intercâmbio aqui. Ó. Aqui, o salvar binário, eu vou receber o meu vetor de banda, deixa eu só arrumar aqui, bandas aqui. Vou ter o meu ponteiro do tipo arc, aqui só estou salvando o nome do arquivo, tanto faz aqui. E a diferença é o quê? Só com o fwrite, o que eu consigo fazer? Eu vou salvar todo o meu vetor de bandas, ou seja, eu vou salvar a partir da posição 0. Aqui o item sai em 0, nem precisava desse i aqui não. Deixa eu até simplificar. Eu vou salvar, eu estou passando o endereço de memória da posição 0 do meu vetor, e eu vou salvar cada elemento desse size off, quer dizer que eu estou salvando uma informação lá, que é do tipo tbanda, do tamanho tbanda, na quantidade de elementos que eu tenho cadastrados lá no meu arquivo. Então, se a partir do índice 0, eu vou salvar 10 registros, por exemplo, que é do tamanho de uma banda, lá nesse arquivo. É isso que ele está falando. Então, ao invés de eu ficar salvando registro por registro, a gente consegue salvar aqui de uma vez. Não se preocupem com isso aqui não é coisa que se você precisa decorar, aqui é específico de C, também não é algo tão corriqueiro, isso aqui é a título mais de curiosidade e também resolve o nosso probleminha aqui. E o carrega aqui também vai ser o nosso tbandas, que a gente vai ter a nossa banda, a gente vai ter o nosso mesmo arquivo aqui. Aqui, se eu não encontrar, né, para poder dar a mensagem de erro, e a mesma coisa aqui.
Aqui vai ser diferente, só que eu vou ler um por um, lá meu vetor de bandas, lá, vou ler aquela, a quantidade que eu tenho. Então, aqui a primeira coisa que a gente lê, a gente está incrementando o QTD, a gente vai ler para a posição do QTD. Lembra, o QTD começa de 0 lá? Então, na hora da gente carregar, eu vou ler primeiro para a posição 0, incremento QTD. Vou ler para a posição 1, incremento QTD. Então, vou ler registro por registro, mas tudo de uma vez. Todos eles que são do tamanho de banda. E vou ficar repetindo isso enquanto o fread aqui, que ele vai ler esses registros em modo binário, for maior que 0. Então, se eu tentar fazer a leitura e não tiver nada, ele vai parar. E aí, meus dados vão estar carregados. Então, não precisa preocupar em decorar. Só para não perder. Então, aqui, ó, agora a gente vai mudar. Na hora que a gente abrir, eu vou chamar o carrega binário. Na hora de fechar, eu vou chamar o salva binário. Então, a gente vai fazer dessa maneira aqui, ó. Só para eu não ter que digitar todos os dados de novo, o que eu vou fazer aqui? Só para a gente poder visualizar aqui, ó. Eu vou deixar carregar os dados. Então, o carrega dados é o carrega do texto. Mas na hora de fechar aqui, ó, eu já vou chamar o outro, né? O salva dados arquivo binário. E o que isso vai possibilitar, gente? Deixa eu colocar as duas funções aqui para quem quiser ir acompanhando aí. Ó. Então, ó, o salva binário já está aqui. E agora o carrega binário. Vou colocar ele aqui também. E também esse código ele vai estar disponível dentro do nosso Google Sala de Aula. Certo? O que eu estou fazendo aqui? Eu vou deixar ele carregar os dados texto e depois ele vai salvar já no arquivo binário. Então, tá vendo? Eu estou fazendo um intercâmbio de arquivos. E aí, depois, na hora que eu fechar, eu já posso mandar abrir no arquivo binário. E aí as coisas vão se resolver. Vamos só ver se isso aqui vai dar certo. Vou abrir, carregou, tem minhas 4 bandas. Na hora que eu sair, ele falou que salvou em binário. O que isso quer dizer? Que ele gerou um novo arquivo aqui, ó. Eu tenho dados binários. E olha como que é dentro dele. Ele é um arquivo texto codificado, tá vendo? Eu consigo ver, ó, que tem skunk, rock, metálica, aí tem uns caracteres especiais, os números a gente não enxerga, tá vendo? Legião. Ele salva dessa maneira, ele gera uns caracteres especiais. É a mesma coisa se você tentar abrir um arquivo do Word em modo texto, por exemplo, e você consegue enxergar alguma coisa, mas não fica claro. Então, por quê? Porque é essa codificação. O binário não quer dizer 0 ou 1, que é só a forma que ele está salvando que ele consegue criar uma estrutura de forma direta. Então, isso aqui é bem legal. E agora, na hora que a gente for, eu já estou salvando em binário, né? Na hora de abrir também eu vou carregar aqui em modo binário. Carrega binário. E aí eu vou carregar para o meu vetor de bandas. E aí, quando eu abrir aqui também, eu tenho que conseguir ver aquelas bandas lá. Vamos ver se ele... Não. Vai. Dados carregados binários. Vamos ver se ele vai conseguir mostrar. Aí, ó, beleza. Agora eu já consigo salvar em modo binário e carregar em dados binários. O que isso vai facilitar a nossa vida? Na hora de cadastrar agora, a gente trabalhando com essa estrutura, eu posso cadastrar uma banda aqui de nome composto. Vou colocar aqui. System of a Down. Rock 6, ranking 2. Então, se eu pedir para listar aqui, tem uma banda de nome composto aqui, já ia apresentar, mas agora eu posso sair e carregar novamente, que eu não vou ter esse problema. Ó, System of a Down. Resolvido o problema, Bruno, tá vendo? Joia? Como eu falei, não se preocupem com isso que eu mostrei, é mais a título de curiosidade, na hora de desenvolver sistemas adiante, ninguém vai ficar desenvolvendo sistema em C. Mas é legal ver que algo que a gente se depara, que a gente tem uma solução. Joia? Tranquilo por enquanto, pessoal? Alguma dúvida? Joia. Então, a gente já conseguiu resolver um problema aqui. Olhando aqui para essas... para o que a gente tem aqui, a gente tem que ter aqui uma forma aqui de excluir e de alterar. E aí, essa parte de excluir e alterar, eu vou explicar a lógica agora, do que vai ser feito, e vocês vão tentar fazer. E aí, depois, na próxima aula, a gente trabalha juntos, ok? Então, eu vou pegar aqui o meu vetor de bandas aqui, deixa eu até copiar aqui no snippet, só para poder mostrar o que a gente vai fazer aqui. Ó. Deixa eu abrir o Paint, eu vou explicar a lógica, certo? Paint. Primeiro, vamos fazer o excluir,
Ok? Certo? Então, a gente vai pensar no excluir aí. Como que a gente vai fazer o excluir? Então, eu quero excluir uma banda. A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar em qual posição que ela está. Ok? Então, eu tenho que encontrar. A gente já tem uma função de busca. A gente pode buscar pelo nome. Então, pensa, eu quero excluir molejo. Ah, molejo está aqui? Não. Molejo está aqui? Não. Molejo está aqui? Tá. Então, se o molejo está aqui, o que a gente tem que fazer? E pensa que eu tenho um montão de banda para frente. Então, excluir um vetor é um negócio meio chato, assim. Por quê? Se eu for tirar daqui, eu tenho que pegar da frente e jogar para cá, tenho que pegar outro e jogar para cá, isso dá muito trabalho. Qual que é a forma mais fácil de a gente fazer? Ó? Se eu quero excluir a banda 2, o que eu faço, então? Eu pego a banda 4 e jogo aqui em cima da banda 2 e decremento. E aí, o que eu vou fazer? Vou ter banda 0, 1, 2 e 3. A 4, o que eu fiz? Eu movi ela para o lugar da 2. Então, a ordem aí para a gente não importa. O que importa é a gente ter o dado. Então, eu vou continuar tendo banda 0, 1, 2 e 3. A 4 eu não tenho mais porque ela sobrepôs a 2. Então, vamos pensar aqui, ó. E aqui eu tenho, como eu falei, eu quero excluir o molejo. E aqui na banda 4, aqui eu tenho o system. O que vai acontecer? Se eu quiser excluir o molejo, a gente vai pegar o system aqui e jogar aqui em cima. Logicamente, em cima da posição. O 2 aqui. Aqui, ó, dentro da nossa busca, então a gente vai ter a nossa função de busca. Essa vai ser o primeiro desafio que a gente vai fazer para a próxima aula. A gente já tem favoritos, que falta chamar. E a gente tem a nossa função de busca. Opa, deixa eu tirar o break. Vou copiar a função de busca aqui e já vou mudar o nome dela para remove banda. E aí vocês vão entender. Ó. Agora, em vez de busca, eu vou chamar de remove banda. A gente vai receber a nossa banda e vou receber o nome dela. Vou ter a mesma coisa aqui, só que a diferença é o quê? Se eu encontrar, ao invés de eu mostrar o dado dessa banda, o que eu vou fazer? Eu quero excluir. Então, aqui no remove banda, se eu achei, eu não quero mostrar. O que eu quero fazer? Eu quero excluir. O que é o excluir? É pegar a banda da última posição. Qual que é a última posição? É meu vetor de bandas na posição QTD-1. E colocar ela onde achei. Onde achei o quê? Onde achei a banda, que eu quero excluir, que é o nome dela. Aonde que está essa banda? Está na banda na posição de I, que é o quê? Essa banda que eu achei é a banda na posição de I. Então, o que eu vou ter que fazer? Excluir vai ser o quê? Vai ser pegar a banda que está na última posição e colocar na banda da posição de I. Vai ser basicamente fazer isso aqui, ó. Vai ser fazer banda na última posição, vem para cá. E, logicamente, o que eu tenho que fazer? ETD menos. A gente tem que decrementar essa quantidade de bandas. Porque o que a gente fez? Eu quero excluir o molejo. Então, peguei o metálico que está na última posição e sobrepôs. Lembrando, isso aqui é para a gente poder... Isso aqui ajuda a gente a entender muita coisa de lógica. Eu preciso fazer manipulação. E se eu quisesse pegar a próxima e trazer para o anterior? Pegar a próxima e trazer para o anterior e realocar tudo? Pode, mas vai dar um trabalhão desnecessário. Deu para entender aqui, para excluir, o que a gente precisa fazer? Ó, o remove banda, vou receber meu vetor de bandas e a banda que eu quero buscar. Então, a chamada é a mesma ali. Na hora que eu achei a banda que eu quero excluir, ao invés de mostrar, o que eu vou fazer? Vou pegar a que está na última posição e vou colocar onde que eu achei. Quer fazer o quê? A banda na posição atual vai receber minha banda na posição de... Isso está fazendo o quê? Eu pegando a fichinha inteira da última posição e sobrepondo. E depois a gente decrementa a quantidade. Deu para entender aqui o que é para ser feito no remove? Joia? Aí agora também a gente tem o altera. O que o altera vai fazer? Ele também é baseado no busca. Eu quero alterar qual banda? Quero alterar o molejo. Só que a gente não vai... Porque pensa, a gente tem vários atributos. Você quer alterar o quê? Você quer alterar o nome? Você quer alterar a quantidade de elementos? Você quer alterar o ranking? O que você quer alterar? Por questão de trabalho mesmo, a gente não tem que ficar fazendo muita pergunta, a gente vai fazer para o usuário redigitar todos os dados dessa banda que ele quer alterar. Você quer alterar metálica? Beleza.
Então, digita o nome novo que você quer dar, digite a nova quantidade, digita tudo de novo. Então, o altera, ele vai ser parecido com o que a gente fez no exclui. Então, pensa aqui que eu quero alterar o molejo. Ah, é esse que eu quero alterar? Não. É esse que eu quero alterar? Não. É esse que eu quero alterar? É. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui na minha banda, na posição 2, vou ler o quê? Nome, quantidade, gêneros e ranking. O integrantes, né? Nome, integrante, gênero e ranking. Então, eu vou ler todas as informações. E aí, ele vai atualizar. Ele vai mudar aqui. Então, aqui, ó, o nosso, vou copiar e colar aqui também. O nosso altera a banda, eu vou deixar isso aqui pronto, ó. Vai receber a banda e o nome da banda que eu quero alterar. A mesma coisa, ó. Na hora que eu achar a banda que eu quero alterar, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que ler todos os dados para essa banda. O que é ler todos os dados para essa banda? É ler o quê? Leia, vou colocar em pseudocódigo aqui, viu? Leia, aqui é a minha banda, na posição de i, ponto, nome. E assim você vai fazer para todos eles. Você vai ler todos os dados, ó. Ponto nome, ponto integrantes, ponto gênero, ponto ranking. O que vai acontecer aqui, Lucas? Quando a gente quer quando a gente quer alterar, a gente vai ler todos os atributos. Aí o que vai acontecer? Na hora que você fechar, ele vai salvar tudo. Vai ter sobreposto. Isso, é sobrescrever. Mas o alterar em sistemas texto antigo é assim. Porque quando a gente está num sistema gráfico, a gente mostra todos os dados nos campos de texto, né, nos list box lá que a gente tem, nos inputs, e aí o usuário vai lá e clica naquele e altera aquele que a gente quer. Como aqui a gente vai ter vários campos, eu poderia falar, você quer alterar qual banda? Metálica. Aí você pode falar para o usuário, a gente tem todos esses atributos, qual você quer alterar? E aí você fala para ele escolher uma opção. Pode fazer isso, mas no nosso caso que não faz sentido, vai dar muito trabalho, desnecessário. Poderia criar um switch case. 1 altera nome, 2 altera integrantes, 3 altera gênero, 4 altera ranking. Então o trabalho seria desnecessário nesse caso. Então o que a gente faz aqui? Sobrescreve. Então, achei a banda que eu quero alterar, ela está na posição de I, né? Que eu estou percorrendo. Leio informações para ela. Estou sobrescrevendo. E aí você pode colocar o quê? Novo nome, nova quantidade de integrantes, novo gênero, novo ranking. E aí você pega e faz o usuário alterar. Ele vai sobrescrever todas essas informações que a gente tem. Deu para entender a lógica aí? Tranquilo? Pessoal, o importante hoje a gente tem uma reunião às 5 horas com a turma, junto com a coordenação pedagógica. A Cristina já enviou o aviso aí, mas eu gostaria de reforçar com todo mundo aí. Quem está participando da aula está mais ativo aqui, mas tem muita gente que não está participando, e aí eu peço que o Lucas, em especial, aí, como mediador, e todos os outros, você, Lucas, e todos os demais, chamem os colegas, peçam para eles poder participar, que vai ser um espaço para a gente poder conversar, sanar dúvidas, mostrar o que está sentindo ali. A gente está tentando fazer tudo de possível para que a gente consiga passar essa fase aí da melhor maneira possível. Joia, Lucas, muito bom. Pessoal, alguma dúvida por enquanto sobre o código aí? Se tiver qualquer tipo de dúvida, é só postar, pode postar aqui dentro do nosso sala de aula mesmo. Pode me chamar no WhatsApp. A gente tem a monitoria na sexta com o Alex, a gente tem a monitoria vários dias, aí, 3 dias por semana, que o Luiz está atuando. Não, tranquilo, Lucas. Isso aí acontece mesmo, mas a ideia é a gente ter o máximo possível aí. Então, não deixem de postar. Na sexta-feira, a nossa atividade ela vai ser assíncrona, então a gente não vai fazer aquela gravação da aula. Eu coloquei até uma explicaçãozinha e ela vai ser dedicada a quê? A vocês pegarem a lista 3 e trabalharem ali na lista 3. O exercício 2 aqui, ó, o Luiz já pegou e já fez boa parte dele. Então, quem não viu ainda, acesse lá a monitoria, vá acompanhando aqui no exercício 2. E aí, a ideia é que vocês peguem o exercício 3 aqui para poder trabalhar na sexta-feira.
Quem ainda não pegou o 2 para fazer, pegue o 2, tendo dúvida, como eu falei, acesse a nossa sala de aula da monitoria lá, que o Luiz já fez boa parte dele. Qualquer dúvida, como eu falei, só me chamar aqui, só mandar no Google Sala de Aula que eu respondo, pode me chamar no WhatsApp, sem problema nenhum. Certinho? Então, até às 5 horas, pessoal, qualquer coisa, é só me chamar. Abração, galera. Aquele salve. Boa continuidade de semana aí de trabalho para todo mundo. Abraço. Até.